Gente, são exatamente 5 e... Calma, calma. Vai sentar aí, vai. São exatamente 5h50 da manhã. Eu acordei com muita insônia, né? Acordei não, nem dormi por conta de tanta insônia. Mas resolvi vir aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de insights que acontecem na nossa vida, a gente tem e que vão moldar nossas vidas, né? E eu acho que é importante eu trazer esse relato logo antes de começar a trazer os conteúdos que eu quero começar a trazer para vocês, que eu vou explicar. Então, assim, se vocês já tiveram esse tipo de insight, vocês vão entender e vão compartilhar essa sensação comigo também, né? Quando eu sou do Maranhão, né? Eu me formei lá em farmácia, Universidade Federal do Maranhão. Quando eu vim para São Paulo fazer residência, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer, né? Eu tinha essa noção de trabalhar com adulto e tudo mais. E logo depois já emendar no mestrado, que era o meu sonho, fazer estar na docência. E aí, na minha primeira clínica da residência, eu fui para o uma UTI, um dos maiores do Brasil, casos assim infantis muito. E eu lembro do dia que eu escolhi, que foi um dia de um caso muito específico, onde eu tive esse insight. Um dos insights que me fez virar a chavinha e pensar, cara, acho que eu não vou para adulto, acho que vai ser a pediatria mesmo. E foi um caso muito difícil. Foi a primeira vez que eu vi um desfecho de óbito em uma criança e era uma adolescente, né? Então, foi muito difícil para toda a equipe que estava cuidando dela. E foi difícil para mim no sentido de eu nunca tinha visto, eu nunca tinha estado numa UTI daquele tamanho, com aquela complexidade, aquela gravidade, cuidando de crianças tão graves. Então, foi muito impactante, fora N fatores, né? Eu tinha pandemia. Na época, eu já cheguei bem em 2020, uma semana antes de fechar tudo da pandemia mesmo. Então foi tudo muito difícil, mas eu lembro desse momento que teve esse, foi quando eu falei, cara, é a pediatria, é o que eu quero me dedicar a estudar, a cuidar. Só que na época eu ainda tinha aquele pensamento de vou fazer mestrado e vou trabalhar com docência também. Quero unir assistência ao ensino, que é o meu grande, sempre foi o meu sonho desde a faculdade. Só que tempo a gente vai percebendo, a gente pode ir se decepcionando com muitas questões da prática, e acho que acontece com todo mundo que está na prática, independente da área, né? Seja da saúde, enfim. A gente vai se decepcionando com muitas coisas, o olho vai começando a brilhar por outras coisas, né? Mas esse amor que eu tinha pela docência, pelo ensino, pesquisa, sempre esteve aqui. Tanto que depois eu já me emendei o mestrado. Meu tópico de estudo, né, foram pacientes de UTI pediátrica, né, crianças em UTI pediátrica, e todo o processo de farmácia clínica dentro do processo de medicamentos dentro de uma UTI pediátrica. Então, eu continuei esse trabalho no mestrado, me encontrei mais ainda, né, quando eu fui para essa parte de pesquisa, e durante o processo eu passei por muitos problemas, muitas dificuldades que são comuns e normais, eu acho, em muitos maioria das pessoas que escolhem seguir na área acadêmica. E tive muitos problemas, mas também muitos desafios, mas tive coisas muito boas, colhi frutos maravilhosos, estou colhendo ainda, que inclusive eu quero falar para vocês, quero trazer aqui uma playlist só sobre os resultados do meu projeto de mestrado. E além de falar só dos artigos, né? Eu publiquei 4 artigos, estou em vias de publicar o quarto, já publiquei 3. Que são os frutos de 2 anos de mestrado muito suados, mas o outro insight que eu tive durante, pós o mestrado, né, nesse processo de mestrado, que me fez virar a outra chavinha, foi justamente quando a minha mãe perguntou o que eu fazia, o que que era o mestrado, o que que eu fazia no mestrado, para que que servia. E aí teve uma outra parte de mim que me lembrou o quanto é insignificante a sua pesquisa para o mundo se o mundo não sabe o que você faz. Mesmo que seja um projeto de pesquisa retrospectivo, mesmo que não tenha, mesmo que seja um relato de caso, mesmo que seja uma revisão narrativa, enfim, a gente não está aqui para discutir o mérito do trabalho, mas independente do desenho do estudo, quando a população não sabe o que você faz, você já perde como pessoa cientista, né? E eu sempre quis ser cientista, desde pequena. Eu sempre sonhei em fazer ciência. Eu já quis ser. E hoje eu percebo o que é ser cientista, o que é fazer ciência, né? Hoje eu sei que eu sou uma cientista, porque não porque eu estou dentro da universidade, não porque eu publiquei 4 artigos, mas porque eu sou curiosa a ponto de questionar o mundo ao meu redor
eu consigo fazer perguntas e eu tento buscar respostas para aquilo. E a pergunta que eu fiz no meu mestrado, na minha dissertação, eu supus algumas respostas, é claro que eu não posso afirmar nada, mas isso já me faz uma cientista. Mas será que o mundo sabe as respostas da minha pesquisa? Se a minha mãe não sabe, se a minha mãe não soube explicar quando perguntaram para ela, e ela me perguntou, então tem alguma coisa de errado aí, né? A ciência existe para um único objetivo: avanço da humanidade. Avanço da humanidade. Em qualquer setor, aviação, saúde, aeronáutica, alimento, a ciência existe para avanço da humanidade. E se a gente que está aqui na parte da academia, que já teve muitos privilégios e conseguiu chegar em algum lugar, não consegue devolver para a sociedade, mesmo que não seja de forma imediata, mesmo que seja a longo prazo, se a gente não consegue devolver com uma simples explicação, então a ciência que a gente está fazendo não é a ciência adequada. Não é a ciência que está chegando lá para minha mãe, por exemplo. Né? Então, esse incômodo que eu senti depois da pergunta da minha mãe me fez criar coragem para colocar a cara nas redes, começar a pensar sobre, falar o que eu acho que a minha família deve saber da minha pesquisa a partir dos termos que são acessíveis para ele. Não o Ctrl-C, Ctrl-V de metodologia de um artigo. A gente pode sim, dependendo do grupinho que a gente tiver, a gente pode discutir métodos, mas eu quero trazer para minha família e trazer para vocês e para outras famílias resultados práticos e acessíveis de uma pesquisa minha, do meu mestrado, e que gerou frutos maravilhosos, que são os artigos, mas não só os artigos. Eu quero falar o que daquele documento, daquele papel publicado pode gerar de impacto para famílias, para crianças internadas em UTIs, para outros profissionais farmacêuticos. Então, eu acho que hoje eu me considero, além de farmacêutica clínica, pediátrica, eu também me considero uma cientista, tendo como base da minha existência a curiosidade, mas também a necessidade de passar para os outros esse pouquinho que eu tenho e sei até agora, né? E como que essas pesquisas mínimas, podem parecer mínimas, mas podem se influenciar resultados lá na frente, no futuro, ou que elas nos dizem sobre a nossa realidade profissional atual, né? E não só para o mundo em si, mas pelo menos para que a minha família, o meu mundo, né, da minha família, dos meus amigos, da minha mãe, ela possa saber o que é que eu faço, o que eu estou fazendo aqui, como que eu saí do Maranhão, vim para cá, o que eu faço aqui em São Paulo, né? Então, eu não consegui dormir essa noite pensando em tudo isso, por isso que eu resolvi acordar logo, levantar da cama e vir gravar para explicar tudo isso que eu tô sentindo, colocar aqui tudo que eu tô sentindo e pensando. E para finalizar, eu convido vocês que não me conhecem, que me sigam nas redes, nas outras redes, mandem perguntas, o que vocês tiverem de curiosidade sobre medicamentos em crianças, sobre saúde infantil e medicamentos em pediatria, farmacoterapia, farmacologia, sobre assuntos da própria profissão de farmácia clínica. É claro que eu já pensei aqui, estruturei algumas linhas de vídeos que eu posso estar trazendo para desmistificar muitas coisas, né? Inclusive, o próximo vídeo que eu quero fazer é justamente trazer um background mesmo dos meus artigos, do mestrado, para mostrar para vocês o que eu fiz nesses 2 anos, né? E como que eu acho que isso pode acrescentar e devolver para a saúde pública do Brasil. E também mandar esse vídeo para minha família, para os meus amigos, para minha mãe, que ela consiga reproduzir, né, explicar, entender e falar para outras pessoas quando perguntarem para ela o que eu faço. Então, me sigam, por favor, nas outras redes. Nas outras redes eu consigo colocar outros materiais mais educativos que dá para salvar e que não vão ser de vídeos dessa forma, né? Vão ser algumas coisas mais práticas. Mas eu convido vocês a se inscreverem e divulgarem. E eu espero que seja uma caminhada boa, de descobertas para mim e para vocês também, seja na pediatria, seja na ciência de uma forma geral, desmistificando, pensando em novas teorias, trazendo curiosidades de uma forma geral de ciência aqui para o canal, tá bom? E vamos nessa, tamo junto.